Ela só queria ser feliz e cuidar da família, mas o egoísmo e a maldade destruíram a vida dela. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia Muleiro e hoje nós vamos falar sobre a tragédia que se abateu sobre a família Watts. A personagem principal dessa história é Shannon, que nasceu no dia 19 de janeiro de 1984. Ela nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E na adolescência ela começou a sofrer bastante com diabetes e também ela tinha lúpus. Mas mesmo com todos esses problemas, a Shannon era uma adolescente muito comunicativa, muito falante, extrovertida, gentil, simpática. Todos se encantavam com ela. E aí ela começou a trabalhar na área de vendas. Ela sempre se destacava em todos os locais onde ela trabalhava. Então ela conheceu um rapaz chamado Leonard King. Eles foram se conhecendo, namoraram e após um tempo resolveram se casar. Então em 2012 eles finalmente se casaram. Os dois trabalhavam fora e não tiveram filhos. Depois de 6 anos, eles decidiram de comum acordo se separar. Então foi feito o divórcio. Shannon voltou a morar com os pais e continuou a trabalhar com as vendas. Em 2010, a Shannon começou a receber ali no Facebook algumas mensagens de um rapaz chamado Christopher Lee Watts. Ele era da Carolina do Norte. E ele ali mexendo nas redes sociais, acabou caindo na foto de perfil da Shannon. Ele achou ela muito bonita, muito interessante. Então ele começou a mandar algumas mensagens para ela. Só que ela visualizava as mensagens, porém ela nem respondia. Ela estava focada no trabalho e no tratamento dos seus problemas de saúde. Mas o Chris foi muito insistente e ele sempre deixava ali algumas mensagens que ele queria conhecê-la. Então em um dia a Shannon acabou respondendo. Mas ela já foi logo direta. Ela falou que não estava numa fase de querer namorar, não queria conhecer ninguém e já abriu logo o jogo sobre os problemas de saúde que ela tinha e que ela não estava no momento de se envolver. O Chris ficou surpreso e ao mesmo tempo encantado com a sinceridade da moça. Então ele pediu se eles poderiam pelo menos se tornar amigos e conversar esporadicamente. Ela aceitou. Depois de um tempo conversando, o Chris tomou coragem e convidou a Shannon para sair. Ela relutou um pouco, mas acabou aceitando. A partir desse dia, a Shannon ficou muito interessada nele. Então eles começaram a sair. E não demorou muito para que eles começassem um relacionamento. A Shannon começou a ficar muito apaixonada e o Chris também dizia estar muito apaixonado por ela. E então chegou na fase de conhecer as famílias. A Shannon levou o namorado para conhecer a família dela, a família gostou dele e aí chegou o dia dele levá-la para conhecer a família dele. Só que chegando lá, as coisas não foram tão boas quanto a Shannon achou que seria. Os pais dela não gostaram muito dela e também não fizeram muita questão de disfarçar. Não se sabe se é porque ela era uma mulher divorciada ou se era por causa dos problemas que ela tinha de saúde. A questão é que eles nitidamente não gostaram dela. Então, no dia 13 de novembro de 2012, os dois se casaram. Eles resolveram começar uma nova vida num novo estado. Eles se mudaram para a cidade de Franklin, que fica no estado do Colorado. O Chris arrumou um bom emprego numa empresa petrolífera e a Shannon arrumou um emprego em uma concessionária.
Os dois financiaram uma casa linda, super espaçosa, com 5 quartos. A casa era muito bem decorada, muito bem organizada. A Shannon tinha muito bom gosto. Um ano depois, em 2013, nasceu a primeira filha do casal, a Bella. E em 2015 nasceu a Cecília. E, carinhosamente eles a chamavam de Cici. As duas meninas também não tinham uma saúde boa. Elas tinham problemas respiratórios e graves alergias. A Cici, que era a mais novinha, principalmente, tinha alergia a várias coisas e alergias muito sérias. Devido a esses problemas, em 2017, a Shannon resolveu sair do emprego lá na concessionária e trabalhar com vendas online em casa. Dessa forma, ela podia ficar em casa com as filhas e ficava com um horário mais flexível também. Então, em 2018, a Shannon descobriu que estava grávida do 3º filho. Ela ficou muito feliz e inclusive preparou uma surpresa para o Chris. Ela mandou fazer ali uma camiseta personalizada, escrito que ela teria mais um filho, e filmou inclusive a reação dele. Quando ele chegou do trabalho, ela apareceu com aquela camiseta e ele teve uma reação de surpresa, porém não foi aquela animação toda que ela estava esperando. Mas ela não ficou muito preocupada. Depois de um tempo, a Shannon fez o ultrassom e ela descobriu que ela estava grávida de um menino. Ela então foi correndo ligar para o esposo para contar a novidade, mas mesmo assim ele não reagiu com aquela animação que a Shannon esperava. Depois disso, com o passar do tempo, ela começou a perceber que o Chris começou a ficar um pouco mais frio com ela. Já não era o mesmo marido de antes. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho, começou a se mostrar mais irritado, mais estressado, já não tinha tanta paciência para brincar com as meninas. Enfim, a situação começou a mudar um pouco. Só que então chegou o verão. A Shannon tinha planejado tirar 6 semanas para ficar exclusivamente com as filhas dela. Então, o combinado foi que ela ficaria 5 semanas na casa dos pais do Chris e na 6ª semana ele iria conseguir tirar 7 dias de folga e iria encontrá-los lá na Carolina do Norte. Então eles iriam alugar uma pousada, iriam para um lugar de praia e curtiriam a semana inteira em família, inclusive com a família dele. E aí, esporadicamente, a Shannon continuaria ali com as vendas online, só que seria em um ritmo menor. E embarcou com as meninas para a Carolina do Norte. Só que chegando lá na casa dos sogros, a coisa já desandou logo de cara. Os sogros delas tinham conhecimento das doenças das meninas. E logo que elas chegaram, a Shannon avistou uma bombonière bem grande de vidro na sala da sogra, cheia de bombons de pistache, de amendoim, de coisas que as meninas não podiam comer, e principalmente a Cici, porque as crises da menina eram tão fortes e tão graves que ela inclusive podia vir a óbito. Então a Shannon foi questionar a sogra. A mulher rispidamente respondeu que não ia mudar a rotina da casa dela por causa do problema da filha da Shannon, que aliás era a neta dela. Chegou o fim da tarde, estavam ali também mais algumas crianças, outros netos, porque o Chris tinha uma irmã também. A mãe dele resolveu dar sorvete para as crianças. Só que adivinhem de que era o sorvete? De pistache. A Shannon ficou doida da vida com a mulher, porque todas as crianças começaram a comer e as filhas dela ficaram olhando. Então ela questionou: poxa, por que você não comprou pelo menos um outro sorvete de outro sabor para as meninas poderem tomar?
E a mulher ficou super brava, falou que não tinha obrigação nenhuma e que ela sim deveria ensinar as filhas dela que elas tinham limites. Certas coisas elas não podiam comer e elas teriam que entender isso para o resto da vida. Ela já imediatamente pegou o telefone, ligou para o Chris e falou que não ia ser possível ficar naquela casa. Depois de contar toda a situação, aparentemente o Chris ficou do lado da esposa e então ela foi embora para a casa dos pais dela. Todos os dias a Shannon mandava mensagens, o Chris demorava muito para responder ou nem respondia no mesmo dia. Ela ligava, ele não atendia e ela começou a ficar preocupada. Ela já enfrentava os problemas de saúde, já estava frágil com a gravidez e ainda tinha que lidar com a indiferença do marido. Diante de tudo isso, ela passou a mandar mensagens diárias para a amiga dela. Ela tinha uma melhor amiga de muitos anos, que se chamava Nicole. E então ali ela começou a desabafar com a Nicole, contar tudo o que estava acontecendo, tudo que o Chris estava fazendo com ela. E a Nicole tentava acalmá-la, que logo eles iriam se encontrar, iriam passar aquela semana de folga na praia e tudo voltaria ao normal. E então chegou no dia em que o Chris iria se encontrar com a família. Ao desembarcar no aeroporto, a Shannon logo sentiu uma diferença aí de comportamento do marido. Ele chegou, abraçou as meninas, falou um oi para ela, mas não deu um beijo na esposa, não abraçou, não perguntou como que estava indo ali a gravidez, como ela estava se sentindo, nada. Ele foi bem distante. Durante a viagem, na praia, ali com as famílias, todo mundo se divertindo, ele evitava ficar sozinho perto da esposa. Quando ela chegava perto dele, ele já saía, começava a conversar com outra pessoa ali da família, estava sempre assim, meio que fugindo. Ela começou novamente a mandar mensagens para Nicole dizendo que ele estava evitando um contato físico com ela, que ele não a beijava, ele não abraçava, que já faziam 2 dias que ele tinha chegado lá e ele não tinha dado um beijo sequer na esposa. Eles alugaram uma pousada e o Chris ficava na sala até tarde vendo TV. Para ter certeza que a Shannon não aguentou mais esperar, foi para a cama e dormiu. E só então ele ia se deitar. E ela ali, sempre mandando mensagem para Nicole e falando, narrando ali tudo que estava acontecendo. E a Nicole também não estava entendendo nada, mas ela tentava sempre dar uma força para a amiga, para não deixar a Shannon ficar mais triste ainda do que ela já estava. Um dia antes deles irem embora, ela confrontou o marido e perguntou o porquê daquela situação. Ele então disse que estava meio estressado, que não andava se sentindo bem, mas que tudo se ajeitaria. A viagem perdeu completamente a graça, não foi nada do que a Shannon imaginava, muito pelo contrário, né? Piorou ainda mais as coisas. Então, no dia 8 de agosto, eles voltaram para casa. Mesmo porque, no dia 10, a Shannon tinha uma viagem a trabalho. Ela ia para o Arizona participar de um congresso. Só que, antes de sair, ela escreveu uma carta de próprio punho e deixou em cima do balcão da cozinha. Nessa carta, ela dizia que era apaixonada pelo esposo, amava muito a família e que ela faria de tudo para salvar o casamento deles. No dia seguinte, ela foi mandando mensagem, ligando, mas como sempre, o Chris não atendia, não respondia as mensagens. Quando respondia, era com palavras bem curtas. Quando chegou a noite, a Shannon ligou para ele. Ele não atendeu. Ela mandou mensagem, ele não respondeu. Ela ficou muito preocupada. Logo em seguida, chegou uma notificação da operadora de cartão de créditos dela, que havia sido gasto uma quantia consideravelmente alta em um bar e restaurante que ficava em uma outra cidade. Ela achou muito estranho, então ela começou ali a ligar para o Chris insistentemente. E, enfim, ele atendeu.
Aí ela questionou o porquê desse gasto, onde ele estava, onde estavam as meninas. E então ele respondeu que realmente ele gastou essa quantia, que ele estava inclusive num barzinho, numa cidade vizinha, e que ele foi com alguns amigos assistir a um jogo. E que sim, ele gastou essa quantia porque além de beber, ele jantou no lugar, e era um lugar um pouco caro. A Shannon questionou então onde estavam as meninas e ele respondeu que ele contratou uma babá e que a moça estava lá tomando conta de que estava tudo sob controle. A Shannon ficou muito brava. No dia seguinte continuou aquela saga, mandando mensagem, ligando e sem nenhuma resposta. Então finalmente na madrugada do dia 12 a Shannon voltou. Só que o avião dela atrasou bastante. Então ela entrou em contato com a Nicole e a Nicole foi buscá-la no aeroporto. A Nicole deixou a Shannon em frente à casa dela, ficou aguardando a amiga entrar em segurança e só depois ela foi embora. Essa foi a última imagem dela com vida. A partir desse momento ela não foi mais vista. Quando foi na manhã do dia seguinte, a Nicole mandou algumas mensagens para Shannon para desejar bom dia para a amiga e para perguntar como ela estava. Só que ela não obteve respostas e foi assim a manhã inteira. Então ela começou a ficar preocupada, porque a amiga tinha que estar ali trabalhando, estava sempre com o celular na mão, então não tinha o porquê ela não responder. Quando foi no meio da tarde, aí a Nicole não esperou mais. Ela pegou o carro e foi até a casa da amiga. Chegando lá, ela tocou a campainha, bateu na porta, chamou pelo nome da Shannon, só que aparentemente não tinha ninguém dentro da casa. Ela olhou ali pela janela, não conseguiu visualizar ninguém. Então ela ligou para o Chris, só que para variar ele também não atendeu. A Nicole não pensou duas vezes, já foi logo ligando para a polícia e explicando o caso, que a amiga dela estava gestante e que ela trabalhava em casa, que ela tinha 2 crianças pequenas e que ela não sairia e nem ficaria tanto tempo assim sem dar notícias. A polícia disse para ela que não poderia entrar na casa sem o consentimento de um dos donos. Foi aí então que eles ligaram para o Chris, que dessa vez atendeu a ligação. Então o policial pediu se ele poderia ir até lá para abrir a casa para eles averiguarem. Ele se mostrou um pouco surpreso e falou que dentro de 10 ou 15 minutos ele estaria chegando, pois ele estava lá perto. Quando ele chegou, ele abriu a casa, deixou a polícia entrar. A polícia foi olhando tudo por ali para ver se notava algo suspeito, porém a casa estava impecável e completamente arrumada. Só que a amiga da Shannon conhecia bem a rotina da casa. E quando entraram no quarto, tanto da Shannon quanto das crianças, as camas estavam desarrumadas. A Nicole então achou isso muito estranho, porque jamais a amiga dela sairia de casa deixando as camas desarrumadas, porque era a primeira coisa que ela fazia ao levantar. A polícia então perguntou para o Chris se ele tinha alguma ideia de onde ela poderia estar, e ele disse que não. Quando eles chegaram na cozinha, acharam em cima da mesa a bolsa da Shannon com todos os documentos dela e das meninas. Inclusive, tinha uma canetinha, uma injeçãozinha, que a Shannon usava na Cici quando ela tinha alguma alergia muito forte. E que ela não saía sem levar esse medicamento na bolsa. A Nicole aproveitou que o Chris se distanciou um pouquinho do policial e falou baixinho no ouvido dele que tinha alguma coisa errada, porque o Chris estava um pouco estranho, um pouco ansioso e ele não era assim. Então, o policial sugeriu que eles fossem até a casa do vizinho para verificarem na câmera de segurança. Chegaram na casa do Nathan, a polícia falou com ele se ele podia disponibilizar as imagens e ele disse que sim. Então o vizinho começou a passar as imagens ali na TV. Nas imagens aparecia a caminhonete do Chris,
por volta de umas 4h50 da manhã, mais ou menos. Ela estava estacionada na rua, o Chris saiu, entrou na caminhonete, veio com ela de ré, deixou ela assim posicionada com a traseira virada para a garagem. Ele saiu com algo na mão e jogou na caminhonete. Depois ele saiu novamente com algo que parecia uma sacola bem grande, mas eles não conseguiam ver exatamente o que era, porque além de estar de noite, ainda tinha um arbusto assim meio que na frente, então não tinha como ver direitinho o que era. Então o policial foi e questionou ele, perguntou o que era aquilo, o que ele estava pondo na caminhonete. E ele falou que era uma bolsa com ferramentas que ele usava no trabalho dele. Então o Chris ali, meio agitado, meio suando, foi saindo da sala do Nathan e ficou lá fora na calçada. O Nathan chegou no ouvido do policial e falou: ó, tem alguma coisa errada, ele não é assim. O Chris é um rapaz super calmo, super tranquilo e eu tô notando que ele tá muito agitado, ele tá muito nervoso. Diante dessa situação, a polícia já começa ali a correr contra o tempo e já pedem um mandado para poder ali rastrear o GPS da caminhonete do Chris, para saber onde ele foi na noite anterior. O mandado sai rapidinho e então eles levam inclusive drone e começam a fazer toda a toda uma varredura naquela área onde aponta que o Chris estava. E adivinhem que área que era? Era exatamente em um dos pontos da empresa petrolífera que o Chris trabalhava. Ficava numa região ali de mata, um local meio deserto que tinha 2 tanques enormes. Com a ajuda do drone, fizeram imagens ali do alto e logo eles notaram algo estranho. Tinha um lençol meio embolado assim, ali no chão, no meio do mato. A polícia imediatamente começou a investigar de onde poderia ser aquele lençol. Então a Nicole, a amiga da Shannon, ela reconheceu a peça e disse que ela fazia parte do jogo de cama lá do quarto da Shannon. A partir de então, as coisas começaram a ficar bem nebulosas e um pouco mais complicadas para o lado do Chris. Só que a polícia não podia ali também demonstrar muito que estava desconfiando dele. Então, quando o Chris acordou, estava cheio de repórteres, câmeras, vizinhos curiosos, estava lotada a porta da casa dele. E ele só pedia ali em frente às câmeras para que a esposa dele e as filhas voltassem para ele, que ele queria elas de qualquer forma, que ele era muito apaixonado pela esposa, que ele estava desesperado para saber onde que elas estavam e que elas deveriam voltar para ele o mais rápido possível. Enquanto isso, lá na delegacia chegou uma moça chamada Nicole Kessinger. Não é a Nicole amiga da Shannon, não, era outra Nicole. Essa moça se apresentou como namorada do Chris. Ela falou que eles se conheceram no trabalho, começaram a conversar, fizeram ali uma amizade, marcaram de se encontrar. A partir de então, começaram a ter um relacionamento. O Chris contou para ela que ele estava se divorciando, que ele morava no momento na mesma casa que a esposa e as filhas, mas que eles já dormiam em quartos separados e estavam inclusive pondo a casa à venda. A Nicole, inclusive, nem sabia que a Shannon estava grávida e que realmente, há algumas semanas atrás, ela ficou vários dias na casa dele, dormiu lá, passou várias noites com ele, foram acampar, então ela não desconfiava de nenhuma forma que ele ainda era casado e que a esposa estava grávida. O investigador, então, perguntou se poderia ficar com o aparelho celular dela. Ela concordou. Só que antes de entregar o aparelho para o investigador, ela deletou todas as mensagens que ela trocou com o Chris. Durante a averiguação do aparelho, eles verificaram
que ela entrou no Facebook da Shannon, ela viu as fotos dela, que inclusive ela estava também pesquisando vestidos de noiva. Então eles estavam realmente planejando se casar. A Nicole foi embora e pouco tempo depois o Chris chegou na delegacia, porque ele foi chamado para prestar ali um novo depoimento. O investigador ainda frisou bem: você tem alguma amante? E o Chris, olhando nos olhos do investigador, disse: não, imagina, jamais eu faria isso com a minha esposa, eu amo demais ela, eu nunca traí a minha mulher. E então eles perguntaram se ele toparia passar pelo teste do polígrafo. Ele aceitou imediatamente. Já com o resultado do teste em mãos, eles já começaram a ser mais incisivos com o Chris e falaram: olha, é melhor você abrir logo o jogo, que você não passou no teste do polígrafo, a gente está percebendo que tem alguma coisa acontecendo, é melhor você se abrir logo para a gente achar logo a sua esposa e suas filhas. E então ele virou para eles e disse: sabe o que? Eu falo, mas antes eu quero falar com meu pai. Então eles deixaram os dois numa sala, só que é óbvio, né? Tava sendo tudo gravado e eles também estavam vendo ali tudo que estava acontecendo. Então o pai do Chris começou a pedir para ele contar logo o que tinha acontecido, para acharem logo elas. O Chris então falou bem baixinho: eu matei a Shannon. O que aconteceu foi que a gente começou uma discussão, porque ela chegou de viagem, veio querer um contato mais íntimo comigo, a gente acabou tendo relações, só que quando terminou, eu olhei para ela e falei que eu não senti nada e que simplesmente nosso casamento tinha acabado. Ela então surtou na hora, começou a gritar, a chorar, começou até a rezar. E então ela foi no quarto das meninas e sufocou as duas meninas. Isso tudo só para me fazer sofrer, só para me punir. E então, por causa disso, eu fiquei com muita raiva e acabei fazendo o mesmo com ela. Eu a sufoquei. Então, os investigadores entraram na sala. Após essa confissão, eles entraram e deram aquele aperto nele. Ele não teve mais para onde fugir e acabou confessando. Ele disse que a amante dele lá, a Nicole, estava pressionando muito ele e que ele estava muito apaixonado por ela. Então, naquele dia, realmente a Shannon chegou da viagem, foi procurar o marido, ela queria um contato mais íntimo, ele acabou cedendo, mas após o término, ele falou para ela que não queria mais, que estava tudo acabado, queria separar. Segundo ele, ela surtou, começou a gritar, a chorar, a xingar. E então ele disse que perdeu ali o controle e acabou sufocando a esposa. Ele viu que ela não estava respirando, não estava mais se mexendo, e então, segundo ele, ele se desesperou. E então ele foi até o quarto das meninas, as acordou, pediu para que elas vestissem um casaco e as levou para o carro. Ele falou que a mamãe estava doente e que ele ia levar a mamãe para o hospital. Então elas iriam juntas. Elas começaram até a querer chorar, mas ele falou: não, não precisa chorar, que o papai está levando a mamãe para o hospital. Colocou as meninas no banco de trás e ele seguiu com elas de carro. Só que, obviamente, ele não estava indo para hospital nenhum. Ele chegou ali naquele mato, naquele lugar mais deserto. A Shannon estava enrolada naquele lençol. E então ele pegou o corpo dela, cavou uma cova rasa ali, jogou dentro, jogou terra, pegou as meninas e seguiu com elas para perto de onde ficavam os tanques. As meninas começaram a chorar desesperadas, perguntando pela mamãe. Então ele sufocou a mais velha e depois ele fez a mesma coisa com a pequena, sem dó nem piedade, afinal eram as filhas dele. Após isso, ele pegou as meninas, jogou uma em cada tanque,
voltou para casa, tomou um banho, se trocou e saiu normalmente para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Então, a promotoria ofereceu um acordo para o Chris. Por quê? Lá no Colorado, segundo as leis do estado, um bebê que está sendo gerado na barriga da mãe já conta como uma pessoa, diferente de alguns outros estados. Então, eles proporam que o Chris aceitasse esse acordo de ter atentado contra a vida de 4 pessoas e, em troca, ele receberia a prisão perpétua e fugiria do julgamento e de uma possível pena de morte. Então, ele aceitou. No dia 19 de novembro, o juiz aplicou a pena de 3 prisões perpétuas mais 48 anos de prisão para o Chris Lee Watts. Alguns anos depois, ele concedeu uma entrevista na cadeia para uma emissora de TV. Ele confessou tudo ali, contou calmamente, detalhe por detalhe, de como tudo aconteceu. A polícia não teve como provar que a Nicole Kessinger teve alguma participação nesse crime. Conclusão: ele tirou 4 vidas, destruiu um casamento, simplesmente porque ele queria ficar com a amante. Por puro egoísmo, pura maldade, ele acabou com uma família inteira. Esse é o caso de hoje. Eu queria conversar com vocês porque assim, não para por aí. A casa era financiada, certo? Bom, a Shannon faleceu, o Chris foi para a cadeia e então eles pararam de pagar a hipoteca. O banco executou e ficou com a casa. Segundo alguns relatos, após essa tragédia, os próprios vizinhos diziam que viam pessoas andando dentro da casa, até inclusive nas imagens de investigação ali da polícia, quando ela entra na casa deles para averiguar todos os cantinhos, as câmeras chegam a captar algumas imagens e alguns áudios. As pessoas ali pelas redondezas falam que o espírito da Shannon e das meninas não descansaram e continuam rondando a casa. Então eu vou fazer um vídeo bônus, tá? Eu vou postar o vídeo sobre essa reportagem, especificamente falando sobre isso, sobre as aparições, as manifestações e os fenômenos sobrenaturais que acontecem na casa. Eu conto com vocês para assistir, tá bom? É um assunto muito interessante. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu quero mais uma vez agradecer a todos por ter ficado até agora no vídeo. E, por favor, dá uma força aí, a gente está começando com o canal. Se você gostou, curte, deixa seu comentário, se inscreve no canal. E se você quiser também dar alguma sugestão para um próximo caso, eu aceito de bom grado. Obrigada de verdade, fiquem com Deus, beijo!